Para nós é uma alegria poder participar com vocês dessa caminhada de oração. E a cada ano a gente percebe como Deus tem abençoado o pastor Valmir, a jornada de oração. Parece que foi ontem que começou e já está na 7ª edição dos 7 dias de oração. Eu penso que, embora não somos adeptos à numerologia, mas essa é uma edição profética, né? 7 anos é uma estação, 7 anos, uma semana de anos. Por certo, aqueles que participaram da primeira edição e puderam participar da maioria delas, eu tenho certeza que estão terminando esse ciclo muito melhores do que começaram, muito melhor. Quero agradecer a presença de um grupo da BRC12 que está aqui conosco, nos acompanhando. Deus abençoe. Dá um sinal assim com a mão. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E eu quero de coração agradecer pela a oportunidade, pelo carinho, pelo amor a nós demonstrado e sempre pelo convite para estarmos aqui utilizando este púlpito para transmitir a palavra de Deus. Como já disse o pastor Valmir aqui, eu sou um pastor assembleiano, mas com viés batista por causa do sobrenome, né? Eu sou Irisvan Batista, então eu não tenho como me livrar dos batistas, entendeu? Vai ser assim por toda a vida e até a eternidade, né? Porque lá a gente vai estar junto para todo sempre, a gente nunca mais vai se separar. Então, eu sou batista de carteirinha, amém? Deus abençoe. E eu gostaria de, se não for pedir muito, para você ficar de pé mais uma vez, eu gostaria de ler a Bíblia com você. Já pude nessa manhã orar com vocês, cantar, ler a palavra e agora vamos ler novamente a palavra, o versículo 5 do Salmo de número 30. Já foi lido aqui o tema do dia, o versículo do dia, a divisa de hoje, né? E o tema geral que é fé. Salmo 30, versículo de número 5. Está escrito assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gostaria da participação de vocês nesta última parte do versículo. Eu vou ler até noite e vocês completam até manhã. O choro pode durar uma noite. Mais uma vez, o choro pode durar uma noite. Ficou melhor, com mais entusiasmo, nessa terceira vez, para a gente fechar. O choro pode durar uma noite. Glórias a Deus. Deus abençoe. Pode sentar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Então, esta edição dos 7 dias de oração é uma edição de gratidão, de celebração, e não poderia ser mais apropriado o tema fé que está aí, né? Movendo-se em fé. Pode repetir comigo? Movendo-se em fé. Isso precisa ficar muito impregnado na nossa mente, no nosso coração, pois é o tema que o Espírito Santo deu à liderança para ser trabalhado ao longo da semana. E a divisa de hoje é: levante-se, depois da tribulação vem a glória. Diga comigo: levante-se, depois da tribulação vem a glória. Você tem coragem de liberar essa palavra para alguém, para ele se levantar? Você tem coragem de fazer isso agora? Então diga: levante-se, depois da tribulação vem a glória. É sobre isso que Deus falará conosco através da sua palavra nesta manhã. Diga comigo: fé, tribulação e glória. Doutor Miguel, Deus abençoe. Ministrou o primeiro dia, né?
pastor Dênio também, que ministrou ontem. Deus abençoe os preletores. Parece que esse ano não é para falar quem é. Eu vi o cartaz, não tem... Então, eu até sei quem são os próximos, mas não vou dizer, né? Eu vi que o doutor Miguel e o pastor Dênio ministraram, né? Então, não vou dizer porque, pelo cartaz que eu vi, não é para falar, né? Amém. Então, a cada dia vocês vão sabendo quem vai ministrar a palavra aqui. Deve ser uma estratégia, né, pastor Valmir? Amém. Deus abençoe. Então, vamos tentar aqui discorrer esse casamento. Fé, tribulação e glória, né? Dá para a gente fazer esse casamento aqui nesse tripé: fé, tribulação e glória. E o Espírito Santo me trouxe a esse versículo para discorrer um pouco sobre isso aqui nessa manhã, sobre essa palavra nessa manhã. Então, eu gostaria que você meditasse nisso: fé, tribulação e glória. O tema geral é fé e o tema de hoje é este, né? Na vez passada que eu estive aqui foi sobre sarando a terra ferida e ministrei sobre restaurar o altar da honra. Eu até fui lá no histórico e digo, deixa eu ver o que eu já preguei lá, porque daqui a pouco eu estou falando as mesmas coisas, né? E aí eu vi que na mensagem passada, restaurando o altar da honra, eu falei sobre José aqui na última vez, né? Porque o personagem bíblico José me chama muita atenção, é uma pessoa que eu aprendo muito com ele. A Bíblia é muito rica e a gente elege as histórias que a gente se identifica, que a gente admira. E a história de José é uma história que me emociona, me toca muito. Falamos sobre ele. Então pode ser que o José apareça também ao longo da mensagem de hoje, porque é uma história que tem muito a ver com o tema de hoje, sobre fé, tribulação e glória, né? E a gente fica pensando, a fé é um fundamento firme, ou é o fundamento firme, naquilo que a gente não vê, mas que a gente tem convicção de que existe. É abstrata, a gente não consegue pegar a fé. Você está do lado de alguém, você não consegue medir a fé dele, não é verdade? Você não sabe se ele tem muita ou tem pouca fé. Nós não conseguimos medir isto. E aí eu fico pensando, a tribulação, lá em Romanos 5, a Bíblia diz que ela tem um papel. A tribulação, ela gera a paciência. Diga comigo, tribulação gera paciência. Hoje a gente vai falar que a tribulação é o equivalente a dizer que ela vai trazer a glória de Deus para a nossa vida. Bom, mas se Jesus já pagou o preço da salvação por nós, por que nós temos que passar por tribulação? Eu diria que é a forma de nós nos identificarmos com o Calvário, com tudo que Jesus viveu, são as tribulações da vida. É em meio às tribulações que Deus se manifestará em nós e que a nossa fé também será testada. A fé só pode aparecer num cenário de adversidade. Uma coisa é eu acreditar em algo sem necessariamente isso ser testado. Lá em Deuteronômio 4, Deus fala, né, a palavra de Deus falando com o povo de Israel, diz: eu te fiz passar pelo deserto para ver o que estava no teu coração. Antes disso, diz assim, para te humilhar, para te provar e para ver o que estava no teu coração. Ora, é Deus quem leva Israel ao deserto. E a gente pergunta, de onde vêm as tribulações? É importante a gente ler a Bíblia e ter sensibilidade espiritual para entender como Deus trabalha, como Deus fala conosco e as maneiras que Deus se manifesta a nós. Porque senão a gente vai se tornar uma pessoa atribulada. Você conhece alguém atribulado? São as pessoas que passam por tribulações e não conseguem discernir na tribulação o que Deus está querendo falar com ele. E aí tem gente que atribui tudo ao diabo, né? Mas a Bíblia diz que foi Deus que conduziu Israel pelo deserto. Pode ser que tenha alguém aqui nesta manhã passando por alguma adversidade, alguma tribulação, alguma angústia, alguma dor, e não necessariamente isso tem relação com a ação do diabo na sua vida ou de outra pessoa qualquer. Mas Deus está permitindo você ou nós passarmos por isso com um propósito muito maior
do que aquilo que a gente enxerga com os olhos carnais. Deus quer extrair na tribulação a minha essência, e a minha essência tem relação com a minha fé, e a minha fé que vai levar a uma vida de glória. E é o que o tema coloca aqui, porque a leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso eterno de glória. O que pesa mais para você? A tribulação ou o aprendizado que você tem através dela? O que pesa mais? A gente conhece pessoas e pessoas, e se a gente não tiver cuidado, a gente embarca nessa. Qual é a tendência natural nossa no momento de tribulação? No momento de luta, de adversidade, no momento que as coisas não são favoráveis para a gente. Qual é a nossa tendência? Não é reclamar? Não é murmurar? Então, a nação de Israel, o povo de Israel, lá no passado, agiram naturalmente. E esse aqui é o grande segredo em relação ao tema que está proposto. Dizendo, levante-se, porque depois da tribulação vem a glória. Esse é o segredo. Levantar-se. Mas levantar-se para quê? Levantar-se para exercitar a fé na convicção de que a tribulação que estamos passando, e segundo Paulo, ela é leve e momentânea. Alguém pode dizer, mas é porque ele não passou o que eu estou passando. E normalmente é fácil a gente consolar os outros, né, pastor Valmir? Quando a gente está diante de alguém que passa por luta, não, isso vai passar, irmão, fica tranquilo. Tem até um hino que uma irmã gravou e que fala isso, eu não sei se vocês conhecem, né? Para você ficar tranquilo, né? Vocês conhecem esse hino? Dá para a gente cantar um pouquinho? Não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Conhece? Não. É pouca gente que conhece o hino. Mas ele fala disso, de tribulação. Para você ficar tranquilo. Eu pergunto, é possível ficar tranquilo em meio à tribulação? É difícil, né? Tá, aí Paulo foi que escreveu isso. Mas vamos aqui. A gente pode pensar, mas quem escreveu isso, que a tribulação que passamos é leve e momentânea, não tinha experiência com tribulação? Eu vou ler aqui alguns versículos sobre Paulo, ele falando para a igreja de Corinto, o que ele viveu na pele acerca de tribulação. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Quem aqui já foi? Diga amém. Uma vez apedrejado. Alguém aqui já foi apedrejado? 3 vezes sofri naufrágio, ele está dizendo. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, de ladrões, né? Em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aí ele pergunta, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza e que eu não me abrase? E assim ele continua. E no versículo 30 ele diz, se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele descreve aqui no capítulo 11, todo o seu sofrimento, toda a tribulação, o currículo de lutas que ele enfrentou na sua caminhada. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso com o objetivo de fortalecer a igreja de Corinto, com o objetivo de fortalecer a fé daqueles irmãos. O propósito dessa campanha, o propósito desta semana de oração, dessa caminhada de oração, é fortalecer a sua fé, é fortalecer a sua família,
é fortalecer o seu casamento, é fortalecer a sua vida espiritual, é fortalecer você em meio às adversidades que você passa. Porque embora a fé é um dom de Deus, mas eu desenvolvo ela na medida que exercito, na medida que caminho, na medida que oro, na medida que leio a palavra, na medida que em meio às lutas, tribulações e adversidades, eu permaneço firme, olhando para frente, olhando para o alvo e acreditando que a tribulação ela é passageira e que ela vai produzir em mim um peso eterno de glória, ou seja, eu não vou desistir, porque o fim dessa história eu já sei. Mas como eu sei? Eu sei pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante eu e você estarmos aqui, nos expondo e tendo a exposição das Escrituras para nós, porque é a palavra que gera fé. Ao final dessa semana, você vai sair mais fortalecido. A cada ministração, a cada pregação, a cada palavra que for ministrada aqui, você vai ser fortalecido. E você vai ver que os problemas que você está enfrentando são pequenos demais diante do tamanho do Deus que você serve. Que os problemas que você está enfrentando são muito efêmeros diante da promessa que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem com você, por você, através de você, é muito maior do que as tribulações que te acometem de forma horizontal. Por isso o apóstolo Paulo diz a leve e momentânea. Por quê? Porque Paulo não enxerga a tribulação. Ele enxerga o que tem depois da tribulação. No salmo que nós lemos aqui, o texto base dessa palavra diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Repita de novo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos no final de uma noite, o dia está amanhecendo. Quando você sair na cidade, você vai ver e vai presenciar muitas coisas que aconteceram de noite. Eu sou pai de 2 filhos, o Atos e a Andressa, já com 24 e 20 anos de idade. Eles cresceram. Um dia nasceram muito pequenos e cresceram. Eu lutei muito para ver, pastor Valmir, se eu conseguia ver o momento do crescimento deles. Eu nunca vi. Eu penso que é à noite, né? Porque amanhece o dia maior, não é verdade? Eu vejo essas crianças aqui, cada edição eles estão maiores, né? Algum pai já conseguiu flagrar o momento que seu filho está crescendo? Consegue? Momento exato, olha, 5 centímetros. Consegue? Não consegue. As plantas, né? A gente planta, você não vê o momento que uma planta está crescendo, não é verdade? Você não consegue visualizar isso visualmente. E a gente passou a noite dormindo, mas você, ao sair pela cidade, você vai se deparar com muitos milagres que aconteceram durante a noite. Milagre na natureza, milagre nas pessoas. Você vai se deparar com muitos milagres. Porque a noite passou e o dia amanheceu. A tribulação é assim, a tribulação são as noites da nossa vida. No momento da tribulação, da luta, da adversidade, eu não consigo visualizar o milagre. Eu não consigo enxergar o que Deus está fazendo e o que Deus quer através daquilo. Foi falado aqui sobre o silêncio, né? Às vezes a tribulação é exatamente o silêncio de Deus a meu respeito. Eu estou buscando a resposta de Deus, mas Deus não responde. Deus não fala nada sobre o problema que eu estou orando. Ele fala sobre outra situação. É interessante que Elias está num momento de conflito e Deus está falando com ele sobre o projeto que tem com ele. Ele está querendo morrer, Deus diz: não vou tratar de morte, eu vou tratar de vida. Eu vou tratar das pessoas que você ainda vai ungir, do sucessor que você vai fazer. Às vezes você está com um dilema grande, mas Deus está falando com você sobre o seu PG, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a missão que você tem. Por quê? Porque Deus não está vendo necessariamente, é lógico que vê e sabe, mas Deus não te mede pela tribulação que você passa. Deus te mede pela fé que você deposita nele e pela glória que ele coloca em você através da fé que você tem, da sua disposição em atravessar por aquela tribulação. Por isso que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem
ao amanhecer. Quantos aqui nesta manhã estão dispostos a atravessar as noites da vida e contemplar o raiar das vitórias de Deus para a sua vida? Pode dizer um amém bem alto para a glória de Deus. É para isso que nós estamos aqui. O problema da salvação está resolvido, Jesus pagou o preço. Mas caminhar em Deus, viver a história que Deus tem para você, tem um esforço, tem um preço a pagar, tem uma caminhada a pagar. Nem todo mundo está disposto a viver aquilo que Deus idealizou. É preciso ver o invisível. Romanos 4, Abraão enxergou aquilo que ninguém enxergava. Por que nós estamos aqui? Se fosse só para a gente ir para o céu, Deus já tinha nos levado. Aceitou Jesus, salvou, mata e leva para o céu. Nós estamos aqui para viver os princípios do reino de Deus, para viver uma história. Nós estamos aqui para amar. Nós estamos aqui por causa de outras pessoas, porque pela misericórdia de Deus, Ele nos escolheu para uma obra. Não que somos capazes ou bons, mas o amor dele nos alcançou, a bondade de Deus nos alcançou. Você olha para alguém na igreja e diz, mas essa pessoa não merece. Mas Deus amou ele e alcançou, e tem um propósito para ele. Mas esse aqui não merecia, ele já deu problema demais nessa cidade, mas ele também foi alvo do amor de Deus. E a quem muito é perdoado, a Bíblia diz que muito ama. Você vai ter pessoas que vão chegar na igreja, que tinham uma vida torta, bagunçada, problemática, mas ao chegar aqui na igreja, Jesus purifica ele com a água da palavra, com o seu sangue, perdoa, transforma, ele se batiza, é uma nova criatura e começa a dar fruto para a glória de Deus. E às vezes nós julgamos pela aparência, mas Deus não julga pela aparência, mas segundo a reta justiça, louvado seja Deus. E aí, quem são as pessoas atribuladas? São aquelas que não conseguem perceber que tribulação é passaporte para a vitória. Amém? Tribulação é passaporte para viver novos patamares com Deus e em Deus. Eu falei sobre José. José compreendeu isso. Mais de 10 anos de tribulação. O menino sai de casa cedo. E é interessante que Deus mostra para ele. Deus mostra a fotografia do futuro. Quantos projetos não realizados, porque a gente olha para o futuro, sonha com muito romantismo e acredita, mas as tribulações nos impedem de chegar. Essa semana de busca vai ajudar a fortalecer você a conquistar posições maiores em Deus para a glória do nome dele. Qual é o problema? É que não é por nós, não é para nós. Então, depois de uma semana de oração dessa, a nossa vida tem que se tornar melhor. A gente tem que servir mais a Deus, servir mais o próximo, fazer mais a obra de Deus. A gente tem que se tornar melhor a cada dia em Deus, para a glória do nome dele. Então você vai ter na Bíblia vários exemplos de pessoas aqui que viveram situações de tribulação e compreenderam que precisava passar por aquela tribulação, passar por aquela noite, porque depois daquela noite haveria um tempo de glória. O que nos torna melhor em Deus são as lutas que nós passamos. Se nós não passássemos por tribulação, pastor Valmir, eu penso que pelo menos algumas coisas aconteceriam conosco. Primeiro, só sabe o que é misericórdia quem precisa dela. Por que a gente julga muito dentro da igreja? Porque às vezes a gente não passou por determinadas situações. E quando vê alguém passar, a gente quer saber os motivos por que a pessoa está passando. Antes de, às vezes, estender a mão para ajudar, a gente quer julgar. Olha, essa pessoa está passando por isso, porque deve ter cometido algo muito horrível. Qual foi a legalidade? O que está por trás disso? Ok, é importante saber. Mas mais do que isto, é importante a gente compreender que tribulações acontecem na vida de todo mundo. Tem tribulação que é o diabo que coloca, né? Mas tem tribulação que a gente também provoca. E tem tribulação que Deus nos conduz a passar por ela com um propósito maior. Mas em todas elas, independente da motivação, independente de onde ela vem, eu preciso de uma coisa, de fé para levantar. A mensagem de hoje é esta: em meio à tribulação, levante-se. Não é lugar de ficar parado. É tempo de levantar. É tempo de ver o dia amanhecer na sua vida. Porque depois da noite o dia vai raiar, novos tempos vão chegar para você,
Um novo ciclo se inicia e a experiência da noite que você teve vai levar você a novos patamares em Deus e a glória de Deus se revelará em você. Eu digo sempre, a obra de Deus é primeiro em nós. É em mim. Quando eu oro, eu tenho orações que estou orando há 30 anos e não tive resposta ainda. Não sei se tem alguém que já orou esse tempo todo aqui por uma resposta. Só que, às vezes, a resposta de Deus não é necessariamente para aquela pessoa ou do jeito que a gente quer. É para nós. Quando a gente ora, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Pelo menos essa é a intenção, esse é o propósito. Quanto mais eu oro por uma situação, mais eu reconheço que eu preciso de Deus. Se a oração não mudar outra, ela vai mudar a sua vida. Então, vir para o templo, orar em casa, orar sem cessar, vai te fortalecer, vai fortalecer a sua vida, vai fortalecer a sua fé e a sua caminhada. Então, compreender que a oração é o elemento que eu preciso para atravessar as tribulações e dores da caminhada, vai me ajudar muito. Agora, na tribulação eu não posso ficar o quê? Reclamando, murmurando, porque senão eu serei reprovado. E depois eu tenho que voltar novamente. Por isso que a nação de Israel ficou 40 anos passando pelos mesmos lugares, olhando os mesmos desertos, os mesmos montes. Por quê? Porque foram reprovados. Então, nesta manhã nós estamos aqui para deixar uma palavra profética de Deus. A vida é muito curta. Ela passa muito depressa. Ela passa muito rapidamente. Não vale a pena a gente viver murmurando ou reclamando ou focado, concentrado nos nossos problemas, nas nossas adversidades. Esta manhã é uma manhã de levantar os olhos, de focar em Deus, de enxergar aquilo que está por trás da tribulação. Aquilo que você não consegue visualizar com os olhos carnais, com os olhos humanos, com os olhos materiais. Nesta manhã Deus está te chamando para olhar com olhos espirituais. Deus está te chamando para enxergar aquilo que você não vai enxergar visualmente. Aquilo que os seus amigos não vão enxergar. Os amigos de Jó não conseguiam enxergar o que tinha depois. Jó já conseguia enxergar. Jó estava no lixão da cidade, jogado. Você imagina a tribulação de Jó? E aí, sabe qual é o erro da gente? É tentar explicar de onde vem a tribulação quando ela não tem explicação. A origem da tribulação de Jó não estava na terra, estava no céu, num questionamento nas alturas. Então não tente explicar o que não tem explicação. Não tente entender o que não é para entender. Agora uma coisa é certa. E o apóstolo Paulo falou, uma coisa eu faço, é esquecendo-me do que fica para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Tem pessoas que são tão apegadas às suas lutas e às suas tribulações, né, que ele fala, mas esse é o meu problema, né? A minha dor de cabeça, as minhas feridas. Ela já se apropriou, é um patrimônio dela, as suas dores, as suas lutas, né? Mas o meu problema está no meu casamento. Meu casamento é um problema. E Deus fez Adão, né? E diz, você vai dar nome em tudo. E a gente, pastor Valmir, sabe que continua dando nome para tudo. A Bíblia diz que conforme alguém pensa, assim é. Na medida que eu declaro alguma coisa, eu falo mal da minha igreja, assim será para mim. Por que tem pessoas no mesmo ambiente, no mesmo lugar, uma sendo abençoada e outra sofrendo amargamente? Por quê? A sua vida parou na tribulação. E aí eu estou aqui nesta manhã para dizer a você, a tribulação não é lugar para você habitar, para você morar, não é o seu lugar. A tribulação é apenas uma passagem, é apenas uma escola, é apenas uma prova, é apenas uma habilitação para conduzir você aonde Deus quer te levar, que é um lugar de glória, um lugar de experiências extraordinárias, é onde está o novo de Deus para a sua vida a cada amanhecer. A noite passou, o dia chegou. Você não já vê aquelas pessoas que dormem até meio-dia? Tem gente que dorme até meio-dia. Meu irmão, o dia amanheceu, é hora de acordar. Tem pessoas assim espiritualmente. A noite passou, mas ela continua dormindo. Perdeu o amanhecer do dia.
Perdeu o brilho do sol, olha que beleza, o dia amanhecendo, o sol nascendo aqui na serra. Um novo dia começa para você hoje. Não é apenas a quarta-feira de hoje, 23 de janeiro de 2019, não. É um novo dia na sua vida espiritual. Tem pessoas que estão aqui nesta manhã, que estão vencendo o ciclo de uma tribulação e vão viver um tempo de glória de Deus na sua vida. Vão viver um tempo de glória. Pessoas nesta igreja viverão um tempo de glória. 2019 se descortina para nós. E aí a gente fala, é mais um ano. Na verdade é menos um. Porque a Bíblia diz que os nossos dias, meses e anos estão contados. Sabia disso? Nós estamos numa contagem regressiva para ir embora. Só que eu tenho a notícia boa. Nós vamos para a glória eterna. Amém? Para a glória eterna. Agora, enquanto a gente não chega lá, eu preciso viver aqui de glória em glória. Esse é o segredo. Eu não preciso fazer da minha vida uma eterna tribulação. Eu li Paulo aqui. Os irmãos às vezes se assustam com o currículo de sofrimento dele. Não precisa competir com Paulo, não precisa querer sofrer. Porque tem pessoas que querem sofrer, né? Não precisa, é porque Deus falou assim, Jesus falou assim para Ananias. Tem Saulo, e Ananias assustou, eu não vou orar por esse homem, porque ele é um perseguidor da igreja. Jesus falou, pode orar, porque eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ele vai sofrer pelo meu nome. Foi Jesus que falou. Então, isso aqui faz parte do propósito de Paulo. Eu não preciso querer isso aqui para a minha vida. Eu não preciso atrair tribulação para a minha vida. Ela vem naturalmente. Ela vai acontecer. Eu não preciso atraí-la. Ela vai acontecer. Eu disse que tem pessoas que atraem. E aí o apóstolo Pedro falou que se nós sofremos porque atraímos problema, não existe glória nisso. A questão hoje aqui é, depois da tribulação, vem a glória. Levante-se. Mas depois da tribulação que acontece de forma natural. Eu não posso ficar buscando tribulação. Deixa que ela vai bater na sua porta. Fique tranquilo. Ela vai chegar para você. Agora, quando ela chegar, esteja preparado para vencer, para atravessar, entendeu? Para você poder caminhar e chegar onde você precisa chegar. As perdas na vida, as dores, elas não podem ser capazes de anular as promessas de Deus na minha vida. Aliás, ela não anula as promessas. Mas ela pode anular o ânimo, ela pode anular a motivação, ela pode anular a vontade de buscar. Igreja é um lugar de gente machucada, ferida, sofrida. E tem algumas pessoas na igreja que não conseguem compreender isso, que igreja é um lugar de cura, é um lugar de abraço, é um lugar de misericórdia. E hoje eu posso, depois de uma longa caminhada de fé, dizer isso, todas as tribulações que eu passei, elas me aperfeiçoaram em Deus. Elas me ajudaram a olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas. E de não julgamento. Já pensou uma pessoa com a vida perfeita que não passa nenhuma tribulação? Vai julgar todo mundo. Não consegue compreender. Quando alguém chega machucado, ferido, sofrendo, desesperançoso, o nosso papel é fortalecer essa pessoa. Para isto, nós somos igreja, somos um corpo, a Bíblia diz. E aí, você vai ajudar essa pessoa a atravessar essa noite dela. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia traz nessa manhã uma palavra de esperança. O propósito de Deus com a palavra, com a mensagem, com essa palavra de reflexão, já caminhando aqui para o final, é trazer para você esperança. É trazer para você fortalecimento da sua fé. Eu gostaria que você saísse daqui nesta manhã crendo que aquilo que a palavra diz, que as tribulações, leve e momentânea, elas não são para comparar com o peso de glória que em nós vai ser revelado. Deus vai se revelando em nós a cada dia. É preciso o esposo olhar para a esposa e dizer, olha, sabe que você está muito melhor? Você melhorou. Porque quando a gente exercita a fé, irmão, a gente melhora até fisicamente. Eu olho para minha esposa, ela está mais bela a cada dia. Eu vejo mais glória de Deus na vida dela a cada dia. Não tem pessoas que têm um olhar torto. Ele olha, ele vê problema. Vê defeito no pastor, vê defeito no músico, vê defeito na igreja toda. Eu quero te convidar nessa manhã a levantar os teus olhos. Comece a olhar para a vida com um olhar de esperança.
Não meça a sua fé ou a sua vida pela tribulação que você está passando, nem a vida dos outros também. Mas saiba que as tribulações têm um papel de fortalecer, de aperfeiçoar e de glorificar Deus na minha vida. Deus vai ser glorificado na sua vida. Eu digo sempre, a obra de Deus ela é em nós, apesar de nós e através de nós. É apesar do Irisvan, Deus está morando em mim, habitando em mim, querendo me usar. É apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, apesar de não ser a pessoa ideal, mas Ele me escolheu, me amou, me separou, como escolheu você, te amou, te separou. O privilégio que você está aqui. Pode ser que alguém esteja aqui nessa manhã preocupado com a tribulação que você está passando. Pode ter certeza que tem alguém passando uma tribulação muito maior que você. Então você ainda tem como ajudar alguém, você tem como fortalecer alguém, você tem como estender a mão para alguém. E o segredo é exatamente esse. Pastor, segredo para vencer a tribulação, fortalecer a sua fé. Mas como é que eu fortaleço a minha fé? Ajudando as pessoas. Eu só vou conseguir ver como a minha vida é boa quando eu olhar para alguém que está sofrendo mais do que eu. Porque se eu olhar só para quem está melhor, eu digo, a minha vida está amarga, está ruim. Olhe também para aqueles que estão sofrendo mais, para usar de misericórdia. E olhe para quem está melhor para dizer, eu posso chegar lá também. Eu posso avançar, eu posso ir para frente. Então este ano de 2019 é um ano que esta igreja, pelo propósito que foi colocado, vai exercitar a fé. É um ano de refazer projetos, planos, estabelecer objetivos em Deus para alcançar novas posições nele. A cidade de Palmas precisa olhar para nós e ver Deus em nós. Nós precisamos glorificar a Deus nessa cidade. Nós precisamos honrar a Deus nessa cidade. Precisamos fazer isso a partir da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho, da nossa família, onde quer que a gente for, onde a gente estiver. Nós precisamos ser um porta-voz de Deus. Em meio às lutas e tribulações da vida, em meio às dores e amargura que a vida nos impõe, elas não podem definir quem somos nós e aonde vamos chegar, mas a glória de Deus, de fé em fé, nos conduzirá ao eterno propósito dele para nós. Louvado seja Deus. Nós vamos terminar orando. Antes de terminar, nesses últimos 5 minutos, eu gostaria de convidar você para em 2019 viver um tempo de glória na sua vida. Um tempo de glória. Todos os dias que você se levantar, que você acordar, lembre dessa palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você que está com problema com um filho, problema talvez no casamento, problema talvez até na vida financeira, o desemprego pode ter batido à sua porta, situações adversas que afligem-nos no dia a dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu ministro um tempo de alegria para a sua vida, um tempo de novos sonhos realizados, um tempo de novos projetos alcançados em Deus. Pastor, eu estou passando por tanta dificuldade. Receba essa palavra desta manhã. É tempo de exercitar a fé. É tempo de renovar a sua mente, o seu coração, a sua alma, a sua esperança. Talvez 2018 foi um ano marcado por dor, por tragédia, por problema, por dificuldade e por adversidade. Que 2019, as tribulações de 2018, traga em 2019 para você um tempo de glória, um tempo de renovo, um tempo de fé e esperança renovada em Deus, para você alcançar nele tudo aquilo que ele tem idealizado para você. Pode ficar de pé, com a permissão do pastor Valmir. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesta hora. Gostaria que você praticasse um gesto aqui para nós orarmos. Você pode colocar as 2 mãos assim sobre a sua cabeça? Por favor, coloque as mãos assim. Nós vamos orar. Nessa manhã o Espírito Santo toma a sua mente, pois é nela que habita a divindade. O sopro de Deus está na sua mente. E Deus designou a mim e a você para que vencêssemos as tribulações nele, para que vencêssemos as adversidades nele. É nele que nós vamos vencer, é nele que nós vamos atravessar. Eu não sei da sua vida, o que você passa, o que você enfrenta, como também desconheço o propósito pleno de Deus para você. Mas reconheço
que as tribulações não podem sufocar os sonhos de Deus para você. E a palavra de divisa nesta manhã: levante-se. Levante-se em Deus, porque depois da tribulação vem a glória.